Imagine por um momento que você está caminhando pelas colinas da Galileia há 2000 anos. O sol está nascendo sobre o mar da Galileia. As águas brilham como prata líquida. E então você ouve uma voz. Não é alta, mas tem autoridade. Não é agressiva, mas penetra sua alma. E essa voz diz algo que vai mudar o mundo para sempre. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a primeira mensagem pública de Jesus Cristo. Não foi sobre religião. Não foi sobre rituais. Não foi sobre templos ou cerimônias. Foi sobre o reino. E se você ler os evangelhos com atenção, vai descobrir algo surpreendente. Jesus falou sobre o reino de Deus mais de 100 vezes, mais do que sobre qualquer outro assunto, mais do que sobre amor, mais do que sobre fé, mais do que sobre salvação. O reino era o tema central, a mensagem principal, o coração pulsante de tudo, o que Jesus veio fazer e dizer. E ainda assim, se você perguntar à maioria dos cristãos hoje, o que é o reino de Deus, muitos vão hesitar. Alguns vão dizer que é o céu, outros vão dizer que é a igreja. Outros vão dizer que é algo que ainda vai vir. E todos têm um pedaço da verdade, mas nenhum tem o quadro completo. Então, o que é o reino de Deus? Por que Jesus fez disso sua mensagem principal? E o que isso tem a ver com você hoje, aqui, agora, neste exato momento da sua vida? Essas são as perguntas que vamos responder nos próximos minutos. E eu te garanto, quando você entender o que é o reino, sua vida cristã nunca mais será a mesma. Vamos voltar àquele momento na Galileia. Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele acabara de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. O Espírito Santo tinha descido sobre ele como pomba. A voz do Pai tinha ecoado dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus tinha passado 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, vencendo cada investida com a palavra de Deus. Agora ele emerge, e a primeira coisa que ele proclama é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e cride no Evangelho. Note as palavras. O tempo está cumprido. Algo estava chegando ao fim. Uma era estava terminando, e algo novo estava começando. O reino de Deus está próximo. Não está distante. Não é apenas futuro. Esta chegando está se aproximando. Está irrompendo na história humana. Para entender o impacto dessas palavras, você precisa entender o contexto. Israel estava sob ocupação romana. Eles eram um povo conquistado em sua própria terra. Pagavam impostos a um imperador pagão. Tinham soldados estrangeiros patrulhando suas ruas. E há mais de 400 anos, desde o último profeta Malaquias, os céus tinham ficado em silêncio. Não havia profetas. Não havia revelação. Era como se Deus tivesse se esquecido de suas promessas. Mas as Escrituras ainda estavam lá. As profecias ainda estavam vivas nos corações do povo. Deus tinha prometido um reino eterno, um reino que nunca teria fim. O profeta Daniel tinha visto uma visão, uma pedra cortada sem mãos humanas que destruiria todos os reinos da terra e estabeleceria um reino que jamais seria destruído. Isaías tinha falado de um rei vindouro, de um governo sobre seus ombros, de um trono estabelecido para sempre. E agora, depois de séculos de espera, de silêncio, de opressão, Jesus aparece e diz: é agora, o reino chegou. Você consegue imaginar o que essas palavras provocaram? Esperança, expectativa, mas também confusão. Porque se o reino tinha chegado, onde estava o exército? Onde estava a libertação política? Onde estava o trono visível? Onde estavam os sinais externos de poder e glória? É aí que começa o problema. E é aí que precisamos prestar muita atenção. Porque Jesus não estava falando do tipo de reino que eles esperavam. Ele não veio restaurar a monarquia davídica no sentido político. Ele não veio expulsar os romanos e coroar rei em Jerusalém. Ele veio trazer algo infinitamente maior. Algo que não era deste mundo, mas queria transformar este mundo. Algo que começaria pequeno, invisível, mas que cresceria até encher toda a terra. E nos próximos minutos, vamos entender exatamente o que Jesus quis dizer. Vamos olhar para suas palavras, para suas parábolas, para os seus ensinos, e você vai descobrir que o reino de Deus não é um conceito abstrato. É a realidade mais concreta, mais poderosa, mais transformadora que existe. E você foi chamado para fazer parte dele. Antes de continuarmos, eu preciso pedir algo a você. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que Deus está falando com você agora, deixe seu like neste vídeo. Não é pelo número, mas porque seu like ajuda o YouTube a colocar essa verdade na frente de outras pessoas que estão buscando o mesmo que você.
e se inscreva no canal Sabedoria e Prosperidade, porque nos próximos dias vamos mergulhar ainda mais fundo nas verdades do reino que Jesus veio revelar. Agora vamos ao coração da mensagem. O que Jesus realmente quis dizer quando falou sobre o reino de Deus? Para entender isso, precisamos olhar para a maneira como ele ensinava. Jesus não escreveu tratados teológicos. Ele não criou sistemas filosóficos complexos. Ele contava histórias, parábolas, imagens simples da vida cotidiana que carregavam verdades eternas. E a maioria dessas parábolas começava com a mesma frase: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear, um tesouro escondido num campo, uma pérola de grande valor, um grão de mostarda, fermento na massa, uma rede lançada ao março. Cada história revelava uma faceta diferente dessa realidade que Jesus chamava de reino. Vamos começar com uma das mais conhecidas, a parábola do semeador. Jesus disse que o reino é como um homem que saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros as comeram. Outras caíram em solo rochoso, brotaram rápido, mas murcharam porque não tinham raiz. Outras caíram entre espinhos e foram sufocadas. Mas algumas caíram em boa terra e produziram fruto. Umas 30, outras 60, outras 100 vezes mais. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está revelando que o reino não é imposto. Ele é oferecido como uma semente. A semente é a palavra do reino, e ela precisa encontrar solo fértil no coração humano. O reino de Deus não é uma força que invade e conquista pela violência. É uma verdade que é plantada e cresce pela receptividade. Isso era radicalmente diferente do que os judeus esperavam. Eles queriam um reino que chegasse com exércitos, que destruísse os romanos, que restaurasse a glória de Israel, como nos dias de Davi e Salomão. Mas Jesus estava dizendo algo completamente diferente. O reino começa pequeno, invisível, como uma semente na terra. Você não vê nada acontecendo no início. Mas debaixo da superfície, há vida, há crescimento, há transformação. Isso nos leva à parábola do grão de mostarda. Jesus disse que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém plantou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior que as hortaliças e vira uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Você consegue sentir o contraste aqui? A menor semente, a maior árvore. O reino começa despercebido, mas seu potencial de crescimento é ilimitado. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: olhem para nós. Somos apenas alguns pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns. Mas o que começou aqui, neste pequeno grupo, vai crescer até preencher toda a terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas há mais. Jesus também comparou o reino ao fermento. Uma mulher pegou fermento e o misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou fermentada. Fermento é algo quase invisível. Você coloca uma pequena quantidade na massa e não vê diferença imediata. Mas o fermento trabalha de dentro para fora. Ele permeia, ele transforma, ele age silenciosamente até que toda a massa seja diferente. O reino de Deus funciona assim. Ele não chega com estrondo e espetáculo, embora possa haver momentos de manifestação poderosa, mas seu modo principal de operação é a infiltração, a transformação de dentro para fora. Um coração transformado transforma uma família. Uma família transformada transforma uma comunidade. E comunidade por comunidade, nação por nação, o fermento do reino vai fazendo seu trabalho. Agora olhe para as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Jesus disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando um homem o encontrou, escandou de novo, e cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo. E o reino também é como um negociante que procurava pérolas preciosas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que essas duas histórias nos dizem? Elas revelam o valor supremo do reino. Não há nada que se compare a ele. Nada que valha mais. E quando você realmente vê isso, quando você realmente entende o que o reino é, você está disposto a abrir mão de tudo para obtê-lo. Não porque você é forçado, mas porque você percebe que trocou bronze por ouro. Você vendeu tudo, mas ganhou infinitamente mais. Isso explica por que Jesus disse coisas tão radicais. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta menos-a. Ele não estava sendo literal. Ele estava dizendo que não há sacrifício grande demais quando você entende o valor do reino.
Melhor entrar no reino coxo do que ir para o inferno com os 2 pés. Isso não é legalismo. É matemática espiritual. É a lógica do reino. E então temos as parábolas que falam sobre separação final. A rede lançada ao mar que recolheu peixes de todo tipo. E depois os pescadores separaram os bons dos ruins. O joio e o trigo, crescendo juntos até a colheita. Essas parábolas nos mostram que há um aspecto presente, mas também há um aspecto futuro. O reino já chegou em Jesus, mas ele ainda não foi plenamente consumado. Paulo diz em Colossenses que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é conversão. Não é apenas uma mudança de religião. É uma mudança de governo.
creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia.